tudo bem com vocês? Eu sou a professora Vilma Mendes e neste canal eu dou aulas de língua portuguesa para você que está estudando para prestar alguma prova de concurso público, vestibular ou Enem. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se você já me acompanha, toque aqui. Nesta aula eu vou ensinar sobre frase, oração e período. Um assunto que muita gente faz a maior confusão. Mas antes, se você ainda não é inscrito, já se inscreva, ative o sininho e compartilhe este vídeo. E o que é uma frase? Frase é uma construção linguística que tem sentido completo, ou seja, ela transmite uma mensagem. E ela precisa ser encerrada com um sinal de pontuação. Agora, a frase, ela pode ou não possuir um verbo. Quando ela não possui verbo, ela é chamada de frase nominal. Veja esses exemplos. Boa prova. Silêncio. Observe que essas duas frases, elas transmitem uma mensagem, ou seja, elas possuem sentido completo. E elas não possuem verbo, razão pela qual são chamadas de frases nominais. Mas uma frase, como eu disse, ela também pode receber um verbo. Nesse caso, ela será chamada de frase verbal. Veja esses exemplos. Os alunos fizeram uma boa prova. Faça silêncio. Observe que aqui essas duas frases, elas também possuem sentido completo. Mas elas também possuem verbo. No primeiro caso, o verbo fizeram. No segundo, o verbo faça. Observe que aqui então nós temos dois exemplos de frases verbais. Possuem sentido completo e possuem verbo. E o que é uma oração? Oração é uma unidade sintática que se organiza em torno de um verbo ou de uma locução verbal. Ou seja, para ser oração é necessário que haja um verbo ou uma locução verbal. E uma oração, ela pode ou não ter sentido completo. Veja esses exemplos. A criança brincou no parquinho. Observe que essa oração possui um verbo, o verbo brincou. Ele está fazendo um bolo delicioso. Agora você observa a presença de dois verbos, está fazendo. Ah, professora, então são duas orações? Não, porque aqui trata-se de uma locução verbal, ou seja, dois verbos que se complementam e representam apenas uma ação. Por isso nós chamamos de locução verbal. E observe que essa oração ela se organiza em torno dessa locução verbal. Locução verbal é quando dois verbos representam apenas uma ação verbal. Aí você vai ter um verbo auxiliar e um verbo principal. Sendo que o verbo principal, ele estará no infinitivo, no gerúndio ou no particípio. Se você quer saber um pouco mais sobre verbos, vá lá na minha aula sobre esse assunto que eu explico tudinho.
Aqui é importante que vocês saibam que a locução verbal, ela é formada por dois verbos que representam apenas uma ação verbal, sendo que o verbo principal, ele vai aparecer no gerúndio, no infinitivo ou no particípio. Veja esses exemplos. Ele vai fazer um bolo delicioso. O verbo principal, o verbo fazer, está no infinitivo. Ele tinha feito um bolo delicioso. O verbo principal está no particípio, feito. Ele está fazendo um bolo delicioso. O verbo principal está no gerúndio, fazendo. E agora, o que é um período? Período é uma construção linguística formada por uma ou mais orações, sendo que o período ele possui um sentido completo. E um período ele pode ser chamado de simples ou composto. Um período é chamado de simples quando ele possui apenas uma oração. Veja só, o almoço hoje será um assado. Observe que esse período é formado por apenas uma oração, que é formada por apenas um verbo. Veja, o verbo será. Agora o segundo exemplo. Crianças precisam de amor e disciplina. Mais um período simples formado por apenas uma oração. Lembrando que a oração ela possui apenas um verbo ou uma locução verbal. Nesse caso, o verbo precisam. Já o período composto é aquele que é formado por duas ou mais orações. Veja só. Quando o demitiram, sua vida ficou sem sentido. Observe que aqui há a presença de duas orações. Quando o demitiram, a primeira oração, que se forma em torno do verbo demitiram. E a segunda oração, sua vida ficou sem sentido. Essa segunda oração, ela se organiza em torno do verbo ficou. Portanto, dois verbos, duas orações, um período composto. Segundo exemplo, comprarei aquela bola para presentear meu filho. Primeira oração, comprarei aquela bola. Observe o verbo comprarei. Segunda oração, para presentear meu filho, que se organiza em torno do verbo presentear. Dois verbos, duas orações, mais um período composto. Mas aí você deve estar se perguntando, professora, uma frase verbal, uma oração e um período simples são a mesma coisa? Exatamente. Veja, se eu disser faça silêncio, a primeira coisa que nós observamos é a presença de um verbo, o verbo faça. Portanto, nós chamamos essa construção de frase verbal, uma frase. Mas ela também pode ser chamada de oração, porque ela possui um verbo, ela se organiza em torno de um verbo. Mas ela também pode ser chamada de um período simples, porque ele é formado por uma oração. Se você raciocinou dessa forma, você acertou. Agora, você pode se perguntar também, mas professora, num contexto, ou seja, dentro de um texto, como é que eu posso identificar esses elementos? Frase, oração e período. Eu vou dar um exemplo para vocês. Veja só. Um texto de Luiz Fernando Veríssimo, A Metamorfose. Uma barata acordou um dia e viu que tinha se transformado num ser humano.
Começou a mexer suas patas e viu que só tinha 4, que eram grandes e pesadas e de articulação difícil. Não tinha antenas. Quis emitir um som de surpresa e, sem querer, deu um grunhido. As outras baratas fugiram aterrorizadas para trás do móvel. Ela quis segui-las, mas não coube atrás do móvel. O segundo pensamento foi: que horror! Preciso acabar com essas baratas. Observe esse trecho. Uma barata acordou um dia e viu que tinha se transformado num ser humano. Observe que aqui você tem 3 orações. Uma barata acordou um dia. Primeira oração, que se organiza em torno do verbo acordou. Então, nós temos aqui uma oração. E viu. Essa é a segunda oração. Observe que ela não tem sentido completo. Temos aqui, então, a segunda oração, que se organiza em torno do verbo viu, que tinha se transformado num ser humano. Aqui nós temos a terceira oração, que se organiza em torno de uma locução verbal. Tinha transformado. Então, aqui nós temos um período composto por 3 orações. Mais um exemplo para fixar melhor. Começou a mexer suas patas e viu que só tinha 4, que eram grandes e pesadas e de articulação difícil. Primeira oração, começou a mexer suas patas, que se organiza em torno de uma locução verbal. Começou a mexer. E viu, segunda oração, que se organiza em torno do verbo viu, que só tinha 4. Terceira oração, que se organiza em torno do verbo tinha, que eram grandes e pesadas de articulação difícil. A quarta oração, que se organiza em torno do verbo eram. Aqui nós temos um período composto formado por 4 orações. Mais um exemplo. Não tinha mais antenas. Aqui nós temos um período simples formado por uma oração que se organiza em torno do verbo tinha. Essa foi a nossa aula de hoje, espero que tenha entendido tudinho. Se ficou com alguma dúvida, comente aí. Comente também se você gostou, se você aprendeu. Deixe sugestões para o próximo vídeo. Um abraço da professora Vilma Mendes e até a próxima aula.